O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, que eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a Deus. Jesus ressuscitado se revela a cada um de nós no caminho da vida. E hoje, neste quarto domingo, nós somos convidados a refletir sobre a imagem de Jesus, o bom pastor. Somente Ele conserva em seu coração a bondade, a misericórdia e o amor. Sendo assim, nós todos, como discípulos e missionários dele, somos chamados a imitá-lo. Essa imitação não vem simplesmente de um gesto exterior, copiar do outro, mas imitar até a profundidade, para que assim nós coloquemos em cada coração aquilo que Jesus, nosso Senhor, veio revelar: o seu amor, a sua misericórdia. E falando em Jesus, o bom pastor, este dia a Igreja nos convida a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, que são, sem dúvida, o jeito de ser da Igreja, dando os nossos sim àquele que nos chama Cristo.
isso, este dia, lembramos de todos aqueles que estão à frente da Igreja, a começar Papa Francisco, que tem revigorado, renovado o ardor missionário da nossa Igreja, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele faz. O seu testemunho tem arrastado tantos irmãos e irmãs que até então estavam adormecidos na fé. Celebrar o bom pastor é abrir o coração a Cristo, que derrama o seu amor gratuito sobre nós. E aí então nós vamos ver que o pastor é fiel porque ama a totalidade. O Evangelho lembra dizendo que o mercenário, que não é pastor, ele foge. Quando a gente ouve esse Evangelho, nós corremos o risco de pensar que ele é dirigido apenas ao padre, só o padre que é pastor, o bispo, o papa. Você já imaginou que lá na sua casa, você, esposo, assume a missão de pastorear um grupo a você confiar, pela vocação à vida familiar, para ser um esposo carinhoso, dedicado, presente, um esposo que revela ternura e bondade. A esposa também revelando a mesma preocupação para fazer a vida um lugar onde as pessoas se revelam, sobretudo na família, onde se realizam. Daí que compete a cada um de nós se perguntar: eu sou cuidadoso daquilo que eu assumo? Ou eu sou displicente? Para não dizer mercenário, a palavra mercenário é pesada. Talvez a displicência combine um pouquinho mais. Então Jesus, como o bom pastor, ele nos encaminha para Deus, nosso Pai. Quantas vezes e em muitos momentos Jesus dirigiu a sua oração ao Pai, na confiança, na abertura de coração. Com isso, este quarto domingo da Páscoa nos convida a nos fortalecer na espiritualidade do ressuscitado, dando sentido à nossa vida, passando da dor, do sofrimento, da morte, para a ressurreição. Esse cair e levantar, levantar e cair, próprios da vida humana. Mas tudo isso vai ter o seu verdadeiro sentido se nós nos apoiamos em Cristo. A vida espiritual é oportuna que busquemos. Precisamos buscar uma espiritualidade fundamentada em Cristo. Embora hoje a gente vê por aí pessoas que dizem assim: eu tenho uma espiritualidade, mas sem Deus. De que jeito?
para eu estar naquele estágio de contemplação. Eu e eu e eu. Houve um tempo que os americanos desenvolveram uma técnica da psicologia chamada mind control, controle da mente. Então, você não precisava de padre, de missionário, de religião, de nada. Era só buscar aquela técnica com vários passos que você já estava ali todo inteiro. Então é possível uma espiritualidade sem Deus, porque aquele que busca a Deus vive na humildade, na simplicidade, na fé, é tolerante, é paciente. E nesse mundo com tanto desafio, como que você vai cultivar essa espiritualidade? Então, você se isola. Outra coisa que fala assim, eu busco uma maneira de ser que me deixa tranquilo e bem. Eu vou para um sítio e sento ali debaixo de uma árvore, pego uma formiguinha e fico pensando naquela formiguinha e a minha vida se tranquiliza. Então, olha, nós vamos longe com tudo isso. Além de que uma espiritualidade sem Deus, uma religião sem igreja. A igreja, sem dúvida, é mediação do amor, da misericórdia, dos inúmeros dons de Deus, os sacramentos, por exemplo. Mas existem pessoas que dizem, não, eu tenho a minha fé. Eu vou à igreja quando eu tiver vontade, se eu não tenho vontade, então eu não vou. Eu não tenho compromisso com a minha comunidade de fé. Compromisso algum. Então é possível uma religião sem igreja. Quantos que dizem assim, pois eu queria me casar num sítio, debaixo de uma árvore, e as minhas testemunhas seriam os bois, as vacas que estão ali no pasto. Olha que coisa linda, bucólica, maravilhosa, que as pessoas incomodam, gastam. Então eu e aquele ou aquela que eu escolhi, então caminho. Então Jesus vai se revelar como sendo o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Se conhece, significa proximidade. É o mesmo que dizer intimidade. Sabe de nossas dificuldades, de nossos contratempos, problemas, por isso não nos abandona nunca. Mas é necessário também o busquemos. Muitas vezes queremos buscar a Deus para que Ele resolva os nossos problemas momentâneos. Passaram-se os problemas, as dificuldades. Não. Só vou voltar se de repente eu precisar. É como se fosse um remédio que faz abaixar a taxa de colesterol. Eu tomo de vez em quando, mas eu não deixo de comer meu peso, meu feijão completo, eu não deixo de... Mas o dia que eu vejo que o colesterol está alto, eu tenho uns comprimidos lá em casa e eu tomo umas 3, 4 vezes para dar um equilíbrio. Caso que... Então, a celebração de hoje nos convida
o bom pastor. Ele se revela aqui na comunidade reunida em seu nome. Ele mesmo que nos diz: quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E que esta celebração nos confirme a sua presença. Que esta celebração nos ajude a ser zelosos com a nossa igreja, dedicados em nossa comunidade. Quantas pastorais, grupos e movimentos na paróquia, você faz parte de algum deles? Ou você é um telespectador? Vem, assiste e vai embora. É aquilo que você pode oferecer a Deus, 40 minutos, 1 hora. Mais que isso, não dá. Mas eu posso ficar 2 horas ali antenado na internet, eu posso ficar 2 horas vendo meu time de futebol jogar, eu posso ficar 2 horas e assim vai. Então, que Deus é esse que nós buscamos? Só para satisfazer os nossos desejos, realizar os nossos caprichos? Não. Jesus então vai revelar esse Deus cheio de amor para conosco, que está conosco, que vive em nosso meio. Então, que esta palavra do Evangelho nos ajude a nos comportar como dedicados, missionários, discípulos de nossa igreja, não como mercenários que só veem seu interesse